Bom, pessoal, hoje eu estou aqui para mostrar como proceder para obter um padrão de EDS confiável e que a gente consiga ter certeza de que nós estamos fazendo corretamente para obter uma quantificação que seja confiável. Então nós estamos aqui com o padrão NIST, é o padrão 1155. Nós estamos aqui no microscópio Mira para fazer essa coleta do espectro de EDS, e nós vamos fazer a quantificação desse espectro para ver se bate com o que a gente tem no padrão. Nós vamos colocar o padrão aqui. Como nós temos elementos que são elementos pesados aqui, nós vamos usar 25 kV para ter certeza de que vai excitar todos os elementos. Aqui, ó, só enquanto faz vácuo aqui, ó, vamos só fazer vamos só verificar como é que tá as condições aqui da aquisição, ó. Real time 30 segundos. Nós não usamos real time, o que a gente usa é live time, e aqui a gente usa 100 segundos, tá? Então nós vamos sempre usar o live time por 100 segundos. Isso por quê? Porque nós vamos ter aqui a coleta referente ao tempo, referente ao que ele está coletando de fótons. Por quê? Porque o sistema DDS ele funciona com aquela rampa de energia, onde chega num ponto máximo ele tem que zerar. Esse tempo que o detetor está zerando, ou seja, está descarregando, não é coletado, e é o que a gente chama de tempo morto. Então nós vamos ter a análise, ela vai levar o tempo de coleta mais o tempo morto. Por isso que a gente sempre usa 100 segundos live time, porque sempre uma análise vai poder ser comparada com a outra independente do tempo morto. Então você pode ter uma análise que foi de 18 segundos, de 18% de tempo morto, e uma outra análise que vai ser 20% de tempo morto. Se você tiver no real time, isso vai influenciar na coleta. Se você tiver no live time, isso não vai influenciar na coleta, porque vai ser 100 segundos de coleta. Então esse é o primeiro ponto que a gente tem que verificar, se é live time e se são 100 segundos de coleta. Nesse software aqui, diferente do FEG, que é um pouco mais antigo, aqui ele pega automaticamente as condições de energia, né, que nós estamos usando no feixe de aceleração, e qual é a distância de trabalho, e também a magnificação. Lá no FEG, só relembrando, lá a gente coloca manualmente esses dados. Aqui não, aqui ele pega de maneira automática. Ó, o vácuo está ok, então a gente pode ligar o feixe. Nós vamos ajustar o foco. Está em foco, nós estamos a 48 milímetros. Esse microscópio, a altura ideal 15 milímetros de altura, tá? Ou seja, a nossa amostra vai ter que estar nesse X aqui, ó, tá? Nesse X aqui. Tem um outro ponto aqui que eu acabei de notar, que o detetor foi removido, o detetor DDS. Como que a gente sabe? Primeiro que eu não estou enxergando ele aqui na câmera, né?
Segundo, olhando lá pro detetor, ó, a gente vê que o batente dele tá aqui atrás, tá? E em geral a gente não remove isso daí, eu não sei por que fizeram essa remoção. Pra gente inserir ele, nós temos que vir aqui, ó. Vocês estão vendo que a haste tá removida, né? Então nós vamos inserir. Clica nele e ok. E aqui eu falei, ó, se você quiser mostrar aqui, Vinícius, ó, o detetor tá sendo inserido. Tá. Por isso que eu notei que o detetor não tava inserido. Beleza? Não sei por que estava removido, alguém tirou, a gente nunca, em geral a gente não remove o detetor de DDS, tá? Então tá aqui a nossa amostra, já está em foco, nós vamos trazer ela para a posição ideal do EDS. Para a gente fazer isso, basta, estando em foco a amostra, nós temos que então colocar na posição analítica aqui. Então clicou aqui, a amostra vai subir até os 15 milímetros de work distance aqui. Chegou. Vou ajustar o foco. Vamos pôr uma magnificação aqui de 500 vezes. Acho que tá bom. Uma área de... tá dando quanto aqui? 419 microns, né, de área aqui. É bastante. Beleza? Então a amostra já está na altura ideal para fazer DS. Nós já estamos em foco. E aí nós vamos fazer a captura aqui, ó. Nós podemos fazer um preview aqui para ver se ele está pegando os dados corretamente, ó, preview. Então tá lá, ó, 14.8, que é a distância de trabalho, ó, 14.8 no microscópio. Ele está pegando a magnificação também corretamente, 500 vezes no microscópio. E a energia do feixe, que nós estamos em 25 kV. Aqui está em 25, lá também está em 25. E aqui nós já estamos vendo o espectro sendo formado aí, né? Beleza? Vamos fazer a coleta então. Lembrando, mais uma vez, expande essa aba aqui. Nós temos que estar com a opção Live Time ativa e 100 segundos de coleta. Então vamos lá, Acquire. Tá aí o nosso espectro DDS. Aqui na lateral direita nós temos a tabela periódica. Na tabela periódica aqui a gente pode fazer uma auto-identificação dos elementos, ou nós podemos fazer uma busca por um pico específico. Então, por exemplo, vem aqui no Finder e aí a gente pode clicar em cima do pico que a gente quer. E aí ele vai trazer possibilidades. Então no caso aqui ele está dando cromo como possibilidade. Então a gente pode marcar porque a gente sabe, de acordo com o nosso padrão, que tem cromo, né? A gente pode colocar também, voltando lá para a tabela, a gente pode colocar manualmente o elemento. Por exemplo, o ferro. A gente sabe que tem ferro. Então tá aí, marcou o ferro. E a gente pode fazer a pesquisa para ver o que ele vai nos dar de possibilidade. Vem aqui no Auto ID, ele vai sobregravar alguns dados que nós já colocamos. Ok, tá lá. O cromo aqui, o carbono, como é um elemento muito leve e tem uma quantidade bem baixa aqui, tá com 0,04%, então eu vou tirar ele fora aqui, tá? E aí nós temos outros picos aqui que não foram identificados. Vamos lá, vamos identificar. Finder. Aqui. Enxofre. Pode ser enxofre, mas vocês vão ver que pode ser molibdênio também. Então, pela quantidade aqui, é bem provável que seja o molibdênio.
Então vamos marcar o molibdênio. Mas pode ter um pouco de enxofre também. Enxofre nós temos... é bem pouco, 0,01. Mas vamos marcar ele. Vamos lá, enxofre. Vocês estão vendo que bate com a mesma energia, né? O outro pico aqui, quem que é? Silício. Tá lá, silício. E eu acho que é isso, né? Como é que a gente sabe quando deu 100 segundos de análise? Forma uma barra contando o tempo aqui, ó. Então vamos lá, vou adquirir de novo o gráfico aqui. Vou apagar. Vamos lá, Aquire. Tá aí, começou novamente e aqui está o nosso tempo, tá? E já que nós falamos do tal do dead time, né, do tempo morto, vocês estão vendo aqui, ó, no quadrado, aqui no quadrante do espectrômetro, né, do espectrômetro, o tempo morto. Esse tempo morto, ele deve ser por volta de 20%. Aqui ele está um pouco alto, está em 30%. Como é que a gente faz para ajustar esse tempo morto? Lembra que o tempo morto está relacionado à quantidade de fótons de raio-x que está chegando no detetor. Quanto mais fótons de raio-x chega no detetor, mais vezes ele tem que resetar, né? Ele tem que zerar aquela rampa de energia. Então, se estiver chegando muito fóton de raio-x, o que está acontecendo? Ele está resetando muitas vezes. Então, o tempo morto acaba sendo maior. Aí você fala assim, não, então eu vou deixar um tempo morto muito pequeno. Também não é bom, porque um tempo morto muito pequeno significa muito pouco sinal. E aí os nossos dados, o nosso resultado não vai ser tão confiável. Então, o ideal é que o tempo morto esteja por volta de 20%. Como é que faz para a gente ajustar esse tempo morto? Nós temos duas ferramentas para ajustar esse tempo morto. Uma delas é a resolução do detetor. Então, se você clicar aqui nessa aba, ó, de configuração, eu vou parar primeiro essa coleta. Vem aqui e aqui a gente tem essas condições aqui, ó, pulse throughput. Isso daqui significa o quê? A tolerância que o detetor vai ter com relação à quantidade de fótons de raio-x que está chegando. Então nós temos aqui, ó, de 30 mil contagens até 600 mil contagens. O que acontece aqui? Quanto menor a tolerância, maior a resolução de energia. O que eu quero dizer com isso? Que se, por exemplo, a gente tiver um pico, aliás, dois picos que estejam muito próximos, se essa condição de pulse throughput aqui for muito grande, a gente não vai ter resolução para enxergar esses dois picos. Se a gente tiver numa condição de menor tolerância aqui a quantidade de fótons, a gente vai ter uma maior resolução, consequentemente a gente vai conseguir diferenciar esses dois picos com energias muito próximas, tá? Então, se você for fazer uma análise quantitativa, o ideal é que você selecione essa opção aqui, de 30 mil contagens por segundo. Beleza, ok. Quando a gente seleciona essa menor tolerância, olha o que aconteceu com o detetor, olha o que aconteceu com o dead time. Ó, vou clicar aqui em preview, dá uma olhada, ó. Quase 70% de tempo morto, e aqui está mostrando que está saturando. Então o que a gente tem que fazer para ajustar o dead time para os 20% que a gente tinha falado que é o ideal? Aqui no microscópio nós vamos configurar, nós vamos ajustar o que? A corrente do feixe, né? Que é o equivalente ao spot size. Então vamos lá. Nós estamos com 3 nano nesse momento, tá aqui, né? O spot 6. Vamos diminuir para
número 3 aqui, ó, sem pico. Deixa eu clicar aqui em preview novamente, vamos ver como é que fica. Agora tá bem baixo, né? Então vamos subir um pouquinho, ó, tá muito baixo. Vamos subir para 1 nanoampere aqui. Tá muito ainda, então vamos para 300 pico, vamos ver. Tá muito baixo. Vamos lá, vamos clicar aqui, vamos para 500 pico. Vou clicar em Acquire para ele pegar, vamos ver. Aí, agora sim. Tá? Então, vocês estão vendo que nós ajustamos então o spot size, ou seja, a corrente aqui, o beam current, né, a corrente do feixe, para 500 picoampere, e aí a gente tem um dead time de 23%, tá? E aqui está o tempo de coleta. Lembrando que esse tempo aqui, ele vai ser a somatória dos 100 segundos que nós selecionamos aqui, mais os 22% de dead time, tá? Feito isso, a gente vai ter uma qualidade de coleta de dados boa o suficiente para fazer a quantificação. E aí nós vamos ver se vai bater com o nosso padrão, tá? E vamos pôr os elementos aqui. Alt D, a gente tem silício, talvez um pouco de cobalto, cromo, já tá lá, cobre, manganês, molibdênio, níquel, já tá lá, enxofre, vanádio. Ele terminou. Vocês vão ver que ele fica vermelho aqui porque o microscópio ligou os LEDs de infravermelho dentro da câmera, e esses LEDs acabam influenciando no detetor e ele acaba saturando, tá? Por isso que fica vermelho aqui. Então vamos lá, vamos quantificar isso daqui. Para quantificar, que é o primeiro passo? Nós vamos clicar também nessa telinha aqui, ó, e nós vamos carregar o método de quantificação, que é o ZAF. O ZAF significa, o Z é o número atômico, o A absorção e o F é fluorescência. Então a gente precisa ter a certeza, primeiro, de que o microscópio está informando qual é a energia, porque a absorção e a fluorescência vai ser diferente de acordo com a energia aplicada, né? Isso já está. Nós estamos vendo aqui o microscópio está em 25, o EDS está em 25. Então, o que nós vamos fazer agora? Ó? Nós vamos carregar o método de quantificação, que é o PB-ZAF, que é o Peak Background ZAF. Então vamos lá, clica aqui, vamos carregar o método Load. Os métodos ficam aqui dentro dessa pasta aqui, ó, Advanced, e tá aqui, ó, Auto ID mais PB-ZAF, tá aqui, Open, tá? E aí nós vamos mandar quantificar. Vamos lá, vamos ver se bate. Tá aí. E aí nós vamos ver como tá com a nossa tabela do padrão. Cromo 18, o ferro é o balanço, né? Cobalto 0.1. Cadê o cobalto? 0,70.
0,75. Tá aí. Vamos pegar o molibdênio 2,38, 2,15, o níquel 12,35, 11,13, sempre em porcentagem em massa. É, lembrando que aqui tá em massa também, né? Tá aí. O silício tá lá embaixo, tá 0,5, quanto tá o silício aqui? 0,42. Tá? Então tá batendo com o nosso padrão. O ferro não aparece aqui nessa tabela, porque o ferro é o balanço, né? Então a somatória dessa tabela aqui não é 100%. Tá? Beleza? É isso. Com isso então a gente pode pegar e jogar lá no report esses dados, ok? E a gente pode jogar também lá no nosso report o espectro. Tá aqui então a nossa quantificação batendo muito próximo com o padrão. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Não esquece de curtir o vídeo, assinar o canal e ativar o sininho. E se você tiver alguma dúvida sobre como operar o MEV ou como fazer algum tipo de análise no EDS, você deve entrar em contato com o Diego, com o Victor ou até mesmo com algum estagiário que esteja lá na DCE. Muito obrigado e até mais.